Então vamos lá. A Júlia tinha me pedido para falar com vocês sobre as manifestações gastrointestinais. Eu vi nesse vídeo de apresentação da Júlia que mostra exatamente um aspecto que é muito importante, que é a doença além do intestino. Então, eu vou, nessa meia hora, fazer essa correlação para vocês. Por que é tão importante para nós, médicos, que cuidamos de vocês, pensar nessas manifestações extraintestinais. Lembrando que, para nós, é extraintestinal. Para o reumatologista, é extra-reumatologista, é extra-ortopédica, é extra-reumatológica, tá? Então, quando a gente fala para nós extraintestinais, são todas aquelas outras manifestações, tá bom? Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu acho que esse contexto, a gente não faz nada em doença inflamatória sozinho. Eu tenho toda uma equipe aqui, uma equipe multidisciplinar, e por que isso é importante? É importante justamente quando a gente pensa nesse todo da doença. Então, nós temos nossa equipe, mas é importante ter essa correlação com outras especialidades na tomada de decisão. E como eu disse, eu tenho a felicidade, nosso ambulatório, a gente tem, no mesmo dia, no mesmo horário, eu tenho a dermatologista e a reumatologista. Então, quando eu tenho alguma coisa um pouquinho mais urgente, elas estão lá e a gente discute os casos. Então, hoje, até pelas ferramentas que a gente tem em termos de WhatsApp, é importante e a gente consegue ter essa correlação e discutir os casos de uma maneira um pouquinho mais rápida. Doutor, fala. Doutor, estou entrando Pode aqui falar. só para avisar, a apresentação ela não abriu, ela não está no modo apresentação para gente. Tá, você está vendo agora? O modo apresentação não, a gente está vendo ela com aqueles slides na lateral. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Clica em apresentar, por favor, para ver se ela abre para nós. Abriu? Não. Não. Então eu vou seguir aqui, Júlia, com essa apresentação aqui, ó. Vou minimizar isso aqui. Quem sabe vocês consigam ver melhor. Tá dando para ver nesse formato aqui, ó? Agora deu. Então Agora eu sigo tá assim, perfeito. sem ser, tá bom? Isso, então, desculpa ter entrado imagina, aqui. Claro, importante. Não sei porquê, Obrigada. mas vamos lá. Então, essa que eu estava falando da equipe multidisciplinar, que é super importante. Onde eu trabalho, a gente tem essa felicidade de ter toda essa equipe da reumatologia e dermatologia, que é super importante nesse primeiro momento. E eu dividi essa apresentação, uma rápida introdução. Vamos discutir por que então, qual que é essa correlação da doença inflamatória com essas outras manifestações, por que elas acontecem. Afinal de contas, quais são essas manifestações? E, por fim, um pouco do tratamento para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá, em relação à introdução. Por que nós deveríamos nos preocupar com as manifestações extraintestinais em pacientes como vocês que têm doença inflamatória intestinal? Será que tem incidência? Como é que é do ponto de vista de incidência? Como é que eu classifico quando eu estou frente a uma manifestação extraintestinal? Como eu disse, como é que é a fisiopatologia, ou seja, todos os mecanismos que estão envolvidos na gênese, na ocorrência dessa manifestação, o impacto da qualidade de vida e as complicações, tá? Então, o que é importante? Quando eu estou frente a um paciente com DI, eu sei que esse paciente tem uma potencial muito grande de desenvolver uma outra manifestação extraintestinal. Então, ela pode ser variável, ela corre até 50%, elas podem ser múltiplas. Olha que interessante, muitas delas, em até 25%, a manifestação extraintestinal ocorre antes da manifestação intestinal. Então, muitas vezes o paciente pode começar com artrite, com manifestação dermatológica, e depois aparecer a manifestação intestinal. O que é o mais comum? É mais comum depois da intestinal aparecer as demais, tá? Existem fatores de risco, isso é super importante. Então, aquele paciente que tem uma doença de Crohn perianal, que tem extensão da retocolite pegando todo o cólon, o fato de fumar, a duração da doença, isso tudo são fatores de risco para a apresentação da manifestação extraintestinal. Todos vocês sabem, o vídeo, quem sou eu para falar de impacto da qualidade de vida, vocês sentem isso. Você já tem uma manifestação intestinal, fica muito fácil imaginar que o impacto da qualidade de vida fica muito pior se eu tiver uma manifestação extraintestinal, tá? Obviamente que ela guarda relação com a localização, a duração e a gravidade em relação a esse impacto. E aí, olha que interessante, a gente pode classificar, do ponto de vista médico, de acordo com a atividade da doença e sua localização. Vocês vão entender um pouquinho isso, que eu vou fazer um desenho aqui para ser um pouco mais didático, tá? Então, eu vou dividir minha apresentação em 10 mensagens para vocês. Essa é a primeira, então está aqui o número 1. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu falei.
25% a manifestação pode acontecer antes do diagnóstico de doença inflamatória, mas o mais comum é ser depois. Então, nós, na consulta, sempre temos que ter esse olhar e fazer algumas perguntas para vocês, e vocês estarem atentos a essas outras manifestações. Por quê? Se a gente imaginar que, às vezes, o intervalo de uma consulta e outra que vocês têm pode ser até 6 meses, dependendo de como é que está a doença, vocês podem ter a manifestação extraintestinal nesse período e ela passar desapercebida e a gente nem notar. Então, é importante que vocês também fiquem atentos, tá? Então, além disso, 50% dos pacientes podem ter essa manifestação. Então, em relação ao período, em relação à frequência, é isso que acontece. Então, essa é a minha primeira mensagem. Lembrar, e olha que importante, que os pacientes com doença inflamatória intestinal na população pediátrica também podem ter. Então, olha o impacto ainda maior. Então, não é só uma característica da população adulta, tá? Esse é um estudo que mostra exatamente isso na população pediátrica e ela segue mais ou menos a mesma sequência em relação às principais, que o número 1 são as articulares, como eu vou mostrar. Mensagem número 2 para vocês. Então, como é que nós classificamos isso? A atividade dessa manifestação ela pode ser paralela com a doença intestinal, ou seja, se você tem uma retocolite, a piora da retocolite pode fazer com que você tenha essa manifestação intestinal. E eu tratando a sua retocolite, eu consigo melhorar essa manifestação. Então, ela tem um curso paralelo. Outra classificação é um curso independente. Então, independentemente de você estar ou não em atividade, essa manifestação tem a sua atividade também. E, por fim, o terceiro, que é indefinido. Então, quando eu tenho esse paciente, como vocês, com uma manifestação, eu classifico dessa forma: paralelo, independente e indefinido, tá? Bom, relação à sua localização. O que é mais frequente na nossa prática diária? As manifestações musculoesqueléticas, em especial as reumatológicas, seguidas das dermatológicas, orais e as oculares. E como eu disse, muitas vezes vocês podem ter, por exemplo, uma lesão, um aftoide na boca, um olho vermelho que pode passar desapercebido nesse intervalo que eu falei para vocês de 6 meses. Então, é importante vocês estarem atentos a tudo isso. Bom, voltando então àquilo lá que eu falei, curso paralelo, independente e indefinido. Então, o que eu sei que é paralelo? Aquela artropatia periférica. Então, aquelas dores nas juntas de extremidade. Então, ela segue o curso da doença. O eritema nodoso e aqui, aquilo que eu falei, uma lesão oral, o olho vermelho, que pode ser uma episclerite. Então, quando vocês têm uma atividade muito importante, eu controlo a atividade, eu controlo essa manifestação extraintestinal. Na outra coluna, independente, que é principalmente a axial ou a tipo 2, e indefinido, que a gente não sabe, que não está associado ou não, que ela pode ter um curso, que é o pioderma ganglionoso, a uveíte e a colangite esclerosante primária, que é aquela alteração dentro do fígado do paciente, como eu vou falar um pouquinho mais para frente também, tá? Em relação à patogênese, vou falar de uma maneira bem rápida e tentar ser o mais didático possível, numa linguagem que vocês entendam. A gente não tem conhecimento exato como é. Existem alguns fatores genéticos, da mesma forma que são as doenças inflamatórias. A gente sabe que existem algumas correlações, em especiais um gene que nós temos, que é o tal do HLA. Então, essas mutações e essas alterações têm uma correlação. Ninguém vai fazer teste genético em você à busca disso, mas do ponto de vista de estudo e de pesquisa, existe essa correlação, tá? E aí entra todo aquele cenário que também faz parte da gênese das doenças inflamatórias intestinais. Alteração genética, meio ambiente, a inflamação intestinal e esse meio todo fazendo com que a gente tenha as manifestações extraintestinais ditas como MEIs, tá? Abreviadas como MEIs, tá? E olha que interessante. Se eu fosse dividir aqui, do ponto de vista de um processo inflamatório, do lado esquerdo de vocês aí da tela, em azul, do lado direito, vermelho, eu tenho 2 tipos de célula aí inflamatórias, que são os linfócitos T helper, que levam para um lado ou para o outro, que levam o paciente para uma doença de Crohn ou levam o paciente para retocolite. E a mesma coisa em relação ao aspecto da manifestação extraintestinal. Então, a mensagem número 2 que passou lá atrás é o curso da doença paralelo, indefinido ou sem correlação. A mensagem número 3 é essa,
Em inglês, eles falam de MIDS. O que é isso? Quando a gente fala da manifestação extraintestinal, é uma doença imunomediada. Tá? Deixa eu fechar meu e-mail aqui. É uma doença imunomediada. Então, IMID ou doença imunomediada são essas manifestações intestinais e extraintestinais. E olha que interessante, isso é uma corte muito grande do pessoal lá do Canadá. Aqui está a primária, a doença imunomediada primária, ou seja, aquela que aconteceu primeiro. Então, abreviação de IMID. Então, todas elas aqui. Então, a IBD está aqui, doença inflamatória intestinal. Essa corte, com mais de 40 milhões de pacientes aí dentro do contexto, não com doença inflamatória da população, mas uma população de 70 mil pacientes com doença inflamatória, eles estimaram o risco do paciente com doença inflamatória, que é essa coluninha vermelha que eu grifei aqui, ele tem um risco de ter 7,5 vezes maior de ter qualquer outra manifestação. Ou seja, o fato de ter doença inflamatória, aquilo que eu falei no começo, aumenta o risco do paciente ter a doença inflamatória intestinal, tá? Aquilo que eu tinha falado, existe associação da manifestação com a localização da doença inflamatória? Sim, existe. Como eu disse, uma colite em atividade, maior chance de ter lesão de articulação, peles e olhos e manifestações orais. Quando se localiza em delgado, uma chance maior de ter pedra na vesícula e cálculo renal, tá? E aquilo que eu falei, a paciente com doença de Crohn perianal, só pela sua complexidade, também é um fator de risco a mais, tá? Lembrar que os pacientes que têm, a gente fala, tira todo o colo, tem uma chance maior de desenvolver bolsite, ou seja, se eu tenho um paciente com retocolite e ele tem a manifestação, eu vou lá, faço aquela cirurgia de fazer a bolsa ileal lá, tirar todo o colo, todo o reto. Esse paciente tem uma chance maior de desenvolver uma complicação na bolsa. Então, vejam, essa articulação toda em relação a essas manifestações são importantes e nós, médicos, temos que ter isso sempre em mente. Por que é importante eu estar falando isso para vocês? Porque vocês entenderem um pouco mais esse contexto que pode acontecer com os pacientes portadores de doença inflamatória ao longo da sua vida. Bom, indo agora para as manifestações, eu vou começar pelas que são mais frequentes, tá? E na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Então, as reumatológicas são as mais frequentes, tá? E aqui é interessante, existe um número mais ou menos igual entre homens e mulheres. Então, as reumatológicas, no contexto, chegam até 40%, ou seja, temos que estar perguntando para vocês, e vocês têm que lembrar disso durante a consulta. Então, muitas vezes, dependendo do tempo da consulta, o médico, às vezes, acaba não perguntando para vocês sobre todas. Então, acho que o meu papel hoje aqui é mostrar para vocês quais são e vocês entenderem todo esse mecanismo, toda essa história que eu falei para vocês, tá? Retocolite extensa, doença de Crohn colônica, é mais frequente, ou seja, se eu tenho um paciente com retocolite e doença de Crohn, ele tem uma chance maior de ter reumatológica, mas não significa que ele vá necessariamente ter. Toda vez que eu tenho uma doença inflamatória com mais complicações, eu tenho maior chance de ter essa artropatia. O fato do paciente ser tabagista e ter tirado o apêndice por algum motivo facilita a espondiloartropatia, ou seja, a gente já começa a tentar ter um perfil de fatores de risco para o desenvolvimento dessas manifestações, tá? Como eu disse, ela pode ser antes, pode ser junto ou pode ser após o diagnóstico, que é o mais comum, após o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Didaticamente, a gente divide as espondilo-artrites. Então, quando eu falo espondilo-artrite, eu estou colocando tudo junto. Então, espôndilos são tudo aquilo que pega a parte axial, parte da coluna. E as periféricas, tá? Então, está dividido aqui. Então, essa é a mensagem número 4. Quando vocês escutaram de espondiloartrite, é dentro desse contexto. Então, artrite é periférica e espondilite, por exemplo, são aquelas axiais que pegam a coluna do paciente. E articulação sacroiliaca. Então, está dividido didaticamente. E essa é a mensagem número 4 para vocês. Como é que a gente divide essas reumatológicas, tá bom? Bom, aí, para dificultar ou caracterizar um pouco mais, a gente divide essa periférica em 2 tipos. Por que eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui? Porque eu acho que eu tenho que mandar uma mensagem para vocês, para a gente lembrar e vocês estarem atentos a tais manifestações, tá? A tipo 1, que a gente chama de pulso articular, o que significa pulso? Ela pega menos de 5 articulações. Então, vocês sabem que a gente tem várias articulações periféricas aí, tá? Então, o que define essa tipo 1, que é pouca articulação? Ela é assimétrica, ou seja, ela pode pegar só o lado esquerdo,
tá? E pega grandes articulações, mais cotovelo, mais ombro, e ela é mais comum, um pouquinho mais a doença de Crohn, tá? Como eu falei, o mais comum é após o diagnóstico da doença inflamatória, e olha que interessante, ela pode ser aguda e autolimitada. Então, aquilo que eu falei, se vocês têm um intervalo de 6 meses, às vezes, entre uma consulta e outra, você fala, puxa, minha articulação doeu, passou, ficou umas 3, 4 semanas, aí você vai para a consulta com a gente, você nem lembra ou não se atenta a isso. Então, é importante vocês estarem atentos a tais manifestações, tá? A atividade coincide com a atividade da doença inflamatória, ou seja, aquilo que eu falei, ó, tem os dois corredores, elas caminham juntos. Então, se vocês tiverem uma atividade da doença, a manifestação e a intensidade, ela pode seguir esse flare, essa atividade da doença de vocês. Do lado direito de vocês, a poliarticular, ou seja, que pega mais de 5 articulações. Qual que é a característica dela? Ela vai pegar os dois lados. Então, é aquela que pega os dois lados da mão, tá? Então, ela tem uma característica mais progressiva e mais destrutiva, tá? E diferente da outra, do ponto de vista clínico, ela persiste. Então, aquela que realmente fica menos difícil a gente fazer o diagnóstico, porque ela tem uma característica mais persistente. E o curso clínico independe da atividade da doença. Outro fator importante aqui, quando eu vou comentar quando a gente for falar de tratamento. Essas aqui, em geral, quando eu penso, e aí equipe multidisciplinar, quando eu tenho essa manifestação, obviamente que eu sempre vou tentar falar com o reumatologista para tomada de decisão conjunta. Então, no caso da coluna da esquerda, o que eu tratar do intestino, eu estou tratando a articulação também. Então, a nossa tomada de decisão em relação a melhor medicações para vocês, ela tem que se basear nisso. Então, uma medicação, terapia biológica, que ou não, que possa pegar as duas manifestações. Então, nesse caso da poliarticular, vocês podem estar controlados do ponto de vista da manifestação intestinal e desenvolver a manifestação extraintestinal articular. Então, esses são os casos que a gente pode até discutir depois, que ainda é off-label, que às vezes você vai ter uma medicação para o seu intestino e uma medicação diferente para a sua manifestação extraintestinal ou articular, tá? Aqui, só para mostrar a oligoartrite assimétrica, aquilo que eu falei, ó, só pegou um lado do joelho, menos de 5 articulações, ela é muito aguda, vai ficar vermelho e ela passa sozinha. A outra, que é o tipo 2, simétrica, mais destrutiva, com sequelas importantes para o paciente. Então, espero ter sido bem didático e ilustrar isso aqui para vocês também estarem atentos a essas manifestações, tá? Espondilite, então, estou pegando a coluna, tá? O caso da espondilite, geralmente, ela precede, é uma característica interessante, a doença inflamatória. Então, quem que tem que estar esperto ou está pensando nisso? É o reumatologista. Então, se eu tenho uma paciente que está acompanhando com o reumato tem que falar, puxa, esse paciente com espondilite tem a chance de ter uma manifestação intestinal, tá? Então, eu tenho que acompanhar esse paciente. Então, sinais e sintomas. Como pega a coluna, eu posso ter desde a região cervical, dorso e lombalgia, e dor na região glútea. Então, são características específicas dessa espondilite, tá? Então, lembrar que nem toda dor, e todos nós temos dor lombar, dor na coluna, seja espondilite, para tomar cuidado com isso, tá? Então, lembrar que é comum a gente ter, ao longo dos anos, uma degeneração natural, isso pode gerar dor. Então, não significa que toda dor na coluna é uma espondilite, tá bem? Isso aqui é a evolução do paciente, tá? Que é a posição do esquiador. Essa é uma foto muito interessante do mesmo paciente, não tinha tratamento, e a gente vai vendo como é que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, felizmente, hoje, com todo o diagnóstico, com toda a terapia biológica que foi desenvolvida, a gente consegue mudar esse curso da doença à luz do que a gente vê, por exemplo, com paciente com doença de Crohn. Eu posso fazer um paralelo aqui, ó. No intestino normal, começo a ter dano tecidual, destruição tecidual, e aí eu tenho estenose e eu tenho que retirar esse pedaço do intestino. No caso da coluna, não dá. Então, de novo, essa comparação em relação às evoluções das doenças imunomediadas. Então, aqui é só um paralelo com o que a gente observa em relação à doença inflamatória. Você sabe que nessa história, eu conversei com o reumatologista, ele falou o seguinte, ó, 6 mensagens para os gastos colopróctos, aí eu vou passar para vocês, que nós, na consulta, temos que estar atentos, tá? Então, a lombalgia inflamatória
dessa manifestação. O paciente fica bem durante o dia, que às vezes é o contrário da gente quando a gente tem lombalgia, né? Durante o dia dói mais e à noite a gente não tem problemas. Então é o contrário, o paciente fica bem durante o dia e à noite fica sem posição. A dor nos glúteos, que é a tal da saracoileite. Uma artrite que não está respondendo, como eu falei anteriormente. Como eu falei, nem toda dor é da doença inflamatória. Lembrar que, em alguns casos, a doença inflamatória controlada não controla todas as manifestações articulares e o reumatologista faz o diagnóstico precoce das lesões. Então, de novo, aquela correlação e importância da equipe multi, tá bom? Rapidamente sobre o tratamento, a gente tem que ver o que é paralelo. O que é paralelo eu tento tratar de uma maneira comum em relação ao intestino e o que não for eu tento fazer a seleção da melhor tipo de medicação para o paciente, tá? Eles entram com anti-inflamatório não hormonal, que para a gente é muito ruim, né? Porque ativa a doença de vocês, então, se for, é muito espaço, curto espaço de tempo. E lembrar que a sulfasalazina tem uma ação importante nas artropatias. E aí começa a sequência, da mesma forma que a gente faz na doença inflamatória, vai para o corticóide até você ter a terapia anti-TNF, tá? Então, lembrar que as medicações que são usadas para tratamento da doença inflamatória também podem tratar as manifestações extra-articulares. Consensos vários que falam sobre o uso, só para reforçar aquilo que eu falei da sequência, tá? Feita essa consideração em relação à reumatológica, para eu me manter no tempo aqui, vamos para as dermatológicas, tá? A dermatológica é mais fácil, por quê? Porque eu coloquei esse olho aqui. Porque a dermatológica a gente vê. Diferente, por exemplo, e aí tem aquele vídeo da abertura, que a gente precisa ver o que é invisível, né? O intestino da gente a gente não está vendo. Os dermatologistas estão vendo, então isso se torna um pouco menos difícil em relação aos diagnósticos, tá? Então, como é que eu faço diagnóstico dermatológico? Uma apresentação clínica nos diagnósticos diferenciais. Então, muitas vezes os dermatologistas, eles batem o olho e já tem o diagnóstico. Então, precisa fazer biópsia diferente da gente, diferente do contexto, tá? Então, tá aqui, ó, as principais. Eritema nodoso, pioderma, úlceras aftoides e sinusitis, que é muito raro. Eu queria me concentrar nessas três primeiras. E, de novo, existe, dependendo da literatura, uma tendência a ter mais eritema nodoso, a doença de Crohn, e um pouco mais de pioderma, no caso da retocolite. Mas elas são comuns, as duas. Então, a minha sétima mensagem para vocês em relação às dermatológicas são essas, tá? O eritema nodoso, por que ele é importante para a gente? De novo, a figurinha aqui embaixo, é um curso paralelo, tá? É a mais comum, está presente nas duas, menos que as reumatológicas. E diferente da reumatológica, ela é mais comum nas mulheres, tá? Então, como é que é o sintoma? Nódulo subcutâneo, sensível, vermelho ou roxo, tá? Lembrar que nas superfícies extentoras, eu vou mostrar uma fotografia aqui para vocês, e membros inferiores, tá? Manejo, eu vou tratar, elas estão associadas à exacerbação. Então, aquela piora da manifestação intestinal leva a essa manifestação. Então, quando eu controlo o intestino, eu controlo o eritema nodoso de uma maneira geral, tá? Para ilustrar, para vocês terem uma ideia. Então, são lesões como essas aqui, ficam vermelhas, às vezes elas podem resolver espontaneamente, então é importante que vocês tenham essas imagens e lembrar que isso pode ser, tá? Se tiver alguma manifestação como essa, sempre procurar o médico de vocês. E aqui, um pouco da distribuição em relação à sua apresentação. E ela é diferente em homens e mulheres um pouquinho, tá? Como eu disse, é mais frequente nas mulheres, e a localização principal é essa que eu falei aqui, ó. 50% é essa aqui que eu quero, essa imagem que eu queria guardar, que vocês guardassem, que é a mais comum, tá? Depois vem nos braços, ombros e região próxima à região glútea e próxima à região genital, tá? Pioderma, então vamos para a segunda. Menos frequente, felizmente, só que ela é um pouquinho mais grave dentro do contexto, porque eu tenho uma lesão mais profunda com evolução diferente. E normalmente ela acontece por trauma local. E mais comum também, assim como o eritema nas partes inferiores, nas extremidades inferiores, tá? E como eu disse, o manejo, ela é indefinido do paralelo, tá? Então, aqui não adianta eu tratar a manifestação intestinal, porque eu não vou tratar o pioderma, tá? Então, essa é uma imagem, tá? Que mostra exatamente isso. Então, aqui que é importante, isso evolui. E esse paciente aqui, o eritema foi ao redor de uma bolsa de estomia. Isso pode acontecer, são casos mais graves, muitas vezes com necessidade de internação, de corticoide endovenoso, tá? Então,
mensagem que eu deixo para vocês é que o pioderma, ele merece muita atenção e tratamentos mais específicos, tratamentos um pouquinho mais agressivos nesse sentido, tá? De novo, a localização, ela pode acontecer em qualquer lugar, mas é mais comum, de novo, nas mesmas regiões e mais frequente nas mulheres. E lembrar que ele pode ter também na região cervical e couro cabeludo e região craniana. Bom, quem sou eu, né? Júlia é odontóloga, é uma dentista aí, mas lembrar que a gente pode ter úlceras aftoides e às vezes elas são autolimitadas. Então, lembrar que quando vocês tiverem alguma coisa, procurar um estomaterapeuta ou um dentista no sentido de a gente tentar fazer esse diagnóstico, tá? Elas são comuns e aqui também um curso paralelo, ela segue a atividade da doença. Tratamento, acho que não é muito foco para vocês, mas lembrar que muitos deles eu trato com corticoide e até terapia biológica e até a necessidade, às vezes, de infiltração de corticoide local. Então, indo para a parte final da nossa apresentação, e tem algumas que são menos frequentes, as oftalmológicas são bem menos, e aí eu vou mostrar essa imagem aqui que eu acho que é importante, o tal do olho vermelho. A episclerite é a mais comum, então fica vermelhinho aqui, e ela é autolimitada e ela corre o curso da doença, ou seja, você tem a atividade da doença. Então, muitas vezes, de novo, nesse intervalo de 6 meses, vocês podem ter tido, passou desapercebido e vocês nem comunicam ao médico, tá? A esclerite, que também tem, mas ela é um quadro um pouquinho mais intenso, e a que preocupa mais é a uveíte, um quadro importante, muitas vezes com o tratamento mais agressivo e com complicações que o paciente pode ter. Tá? Então, na sequência aqui, a menos agressiva para mais agressiva em relação ao contexto. Tá? E lembrar que a uveíte não segue o curso da doença, então as outras duas, sim. Então, fica uma mensagem aqui para vocês, mensagem número 8, em relação às oftalmológicas. Tratamento na episclerite normalmente é autolimitado, com pressas, é importante, é o acompanhamento do oftalmologista, e a esclerite e uveíte, aí sim, tratamento, como eu disse, eles podem ser necessários até corticoide sistêmico ou endovenoso ou até imunossupressão, tá? Eu vou pular um pouquinho do tratamento, que eu acho que não é um objetivo para vocês, e lembrar que existem outras. E aqui eu não coloquei uma super importante, que é a anemia. A gente considera a anemia como manifestação. Grande parte dos pacientes tem um quadro de anemia. Então, essas são as outras que podem acontecer, menos frequentes. E eu vou perder um tempinho em relação à colangite esclerosante primária, que é a número 9, que é uma doença também imunomediada. Esse paciente que tem a CEP é um paciente que vai evoluir ao longo do tempo com uma probabilidade de necessidade de transplante, tá? Porque você vai tendo uma destruição dos canalículos ao longo do tempo, então ela preocupa muito a todos nós, e ela guarda uma relação com a retocolite, com o prognóstico pior, quando você tem a retocolite e essa evolução, tá? A complicação mais temida é o colangiocarcinoma, e os pacientes podem desenvolver. Então, para a gente é muito complexo, é muito importante o diagnóstico precoce. Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente fala que igual a imagem, essas nodulações aqui, como se fosse o terço, tá vendo? Então, essa característica é típica na colangio-ressonância ou na colangiografia de ter esse diagnóstico, tá? Então, é importante nós, médicos, lembrarmos disso e termos isso nas nossas mentes, tá? Como eu disse, a evolução, o tratamento é complicado e o transplante pode ser necessário em casos mais avançados, tá? Então, a gente consegue controlar o sistema. Do ponto de vista, para a gente finalizar em relação ao tratamento, só para lembrar que as medicações, em especiais, o anti-TNF, ele tem um papel em todas essas manifestações extraintestinais, ambos os anti-TNFs, então essa decisão compartilhada entre médico, gastroenterologista e coloprocto, como reumato, dermato e oftalmo, é sempre muito importante, tá? Então, para finalizar minha apresentação aqui, Júlia, dentro do tempo, quais as mensagens? A mensagem número 10 para vocês. Elas são comuns em ambas as doenças. Quando o paciente tem, indica que o curso da doença e a morbidade, ou seja, tudo aquilo que a gente viu no vídeo, né, o impacto de qualidade de vida é pior. Você imagina ter uma intestinal e você ter outra extraintestinal, então a gente sabe o impacto de tudo isso. Envolvimento precoce da equipe multidisciplinar, né, a gente ter esse contato entre as equipes. Item 4, que é o que eu estou fazendo aqui, alertar vocês sobre tais manifestações, quando pensar quais são, lembrar que
Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente consegue o controle. Então, nenhuma delas, com exceção da CEP, a gente tem grandes impactos maiores do ponto de vista de sequelas, mas são importantes a gente fazer o diagnóstico precoce de tudo isso. O tratamento, muitas vezes, da doença inflamatória de base tem um papel no manejo, ou seja, aquelas que têm um curso paralelo, eu conseguindo tratar uma doença de base, eu vou tratar a manifestação. Como eu disse, o tratamento da doença de base melhora as manifestações. Então, eu encerro aqui minha apresentação, Júlia. Muito obrigado pela possibilidade da gente estar fazendo hoje essa conversa. A gente interrompeu meu compartilhamento aqui.